Declaração de IRS para nômades digitais em Portugal, quando a pessoa não poderá mais se beneficiar do estatuto do residente não habitual. Como é que fica essa situação? Como é que tem que pagar? Tem que pagar imposto? Não tem que pagar? Tem que declarar? Não tem que declarar? Se você tem essa dúvida, se você é nômade digital aqui em Portugal, por acaso não conseguiu se beneficiar do estatuto do residente não habitual, como é que vai ficar a sua situação? Fica aí que a gente já volta. Voltamos aí com o vídeo. Se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Raquel Andreatta, sou advogada do Andreatta e Bandeira de Sá e tenho esse canal aqui no YouTube onde eu ajudo pessoas a virem para Portugal, viverem aqui de forma legal, de forma segura e de forma estratégica. Aproveite para deixar o seu like, para compartilhar esse vídeo e principalmente seguir, ativar o sininho aqui no canal para receber sempre notificação quando eu postar vídeo. Eu costumo postar muito conteúdo de qualidade aqui para ajudar vocês, então me ajuda aí também. Indo direto ao ponto, vamos falar sobre IRS, porque estamos aqui dentro do período que iniciam-se as declarações de IRS em Portugal e tem muita gente preocupada se precisa declarar, se não precisa e como, principalmente, como vai ficar a situação tributária daquelas pessoas que recebem dinheiro que não é de Portugal, é oriundo de um trabalho remoto que elas executam estando fisicamente em Portugal, mas que vem, de origem de outros países. Como que vai ficar a situação dessas pessoas se elas não possuírem mais o RNH, que é o residente, que é o benefício fiscal? Eu sei que essa é uma preocupação muito grande, porque afinal de contas, ninguém quer pagar muito imposto, pagar imposto desnecessário, quando poderia efetivamente ter um planejamento e uma estratégia tributária. Eu auxilio todos os dias em consultoria clientes que querem entender a situação tributária deles, querem que eu analise e dê ali os melhores passos para as pessoas de como é que elas devem prosseguir nesse tipo de situação. E sei que é uma preocupação, evidentemente, que faz todo sentido, porque ninguém quer pagar imposto desnecessário e as pessoas querem principalmente fazerem o que é correto, não é? Se tem que declarar, então tem que declarar e ponto final. Primeira coisa que a gente tem que entender, que é uma coisa que bagunça muito a cabeça das pessoas, que é o seguinte: tem muita gente que acha que se ganha dinheiro fora de Portugal, não precisa declarar aqui, porque esse dinheiro já está sendo tributado fora de Portugal. Pé! Errado, isso é totalmente errado. Esse é o primeiro passo que você vai dar aqui. Faça o insucesso, da sua vida aqui em Portugal, é você deixar de proceder à declaração. Primeira coisa que você tem que ter em mente: declarar é diferente de tributar. Se você vai ser tributado ou não perante aquilo que você está declarando, são coisas totalmente diferentes. Uma vez que você resida aqui em Portugal, tenha um título de residência, seja um residente fiscal, ou seja, você não tem mais representante fiscal no seu NIF, você agora já vive em Portugal por conta própria, já tem a sua residência fiscal registrada na autoridade tributária e já tem a sua autorização de residência, você então passa a ser um residente fiscal em Portugal. E Portugal aplica o princípio da globalidade de rendimentos, ou seja, rendimentos a serem declarados em Portugal na qualidade de residente fiscal no país não são só os rendimentos oriundos de Portugal, e sim oriundos de qualquer lugar do mundo. Esse é o princípio da globalidade tributária. E é em cima desse princípio que Portugal opera, assim como o Brasil. Por isso que as pessoas que residem no Brasil e têm, muitas vezes, valores que recebem nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, tem que declarar isso no Brasil. Aqui em Portugal, igual. Então, se você é nômade digital e recebe isso fora, tem uma PJ no Brasil, por exemplo, recebe lá, o que você tem que declarar aqui em Portugal não é o valor que a sua PJ recebe, porque a sua PJ não é você. Você é uma pessoa física, a sua PJ é uma pessoa jurídica. A sua PJ do Brasil, ela não mora em Portugal. Quem mora em Portugal é você, pessoa física. O que você, pessoa física, tem que declarar aqui em Portugal são os rendimentos que você recebe no Brasil, de aluguéis de imóveis, que você recebe de lucros e dividendos da sua PJ, ou então que você recebe a título de prolabore. Esses são os valores, ou então também uma carteira de investimento que esteja dando ali lucros para você e etc. Esses são os valores que você, pessoa física, recebe, que tem que ser declarados aqui em Portugal. Declarar não é tributar. Então essa coisa da não bitributação, que muita gente me pergunta: mas aqui não existe um acordo para não bitributar? Se já estou pagando imposto no Brasil? Não bitributar significa não pagar imposto duas vezes. Então, ou seja, se você tem ali um prolabore que já está sofrendo uma carga tributária no Brasil, quando você declarar aqui, se Portugal entende que ele cobra mais impostos, o imposto que já foi pago no Brasil vai ser deduzido da quantidade que você teria que pagar em Portugal. Entende a diferença?
Isso é não bitributar. Não bitributar não é escolher um território para ser. Já estou na legislação tributária de lá, então aqui não tem. Não é isso. Não bitributar é não pagar o mesmo imposto 2 vezes. É ter o imposto que já foi pago deduzido daquilo que você teria que pagar em Portugal. Agora, atenção, os lucros de dividendos que você recebe da sua PJ no Brasil não são tributados, é zero. Então, aqui em Portugal, provavelmente sem o RNH, o que vai acontecer com esses nômades digitais é que eles terão que pagar um valor em Portugal, porque não há o que se tirar do valor já pago no Brasil, porque no Brasil esse valor não foi pago, não foi tributado. Agora, o valor a ser pago em Portugal vai depender de uma globalidade de valores, vai depender de uma legislação específica que aplica cargas tributárias específicas para tipos específicos de rendimentos. Então, não é algo que a gente consegue aqui no vídeo, né, trazer todos os pormenores para você. Isso depende de uma consultoria específica para o seu caso, para a gente entender no seu caso quais são as alíquotas a serem aplicadas. Agora, lembrando, quem paga é a pessoa física e não a pessoa jurídica. Aquilo de patrimônio que você tem nas pessoas jurídicas, seja ela uma, duas ou mais que você tenha no Brasil, não tem que ser declarados aqui em Portugal, porque a empresa não vive aqui, quem vive é você, pessoa física. Então, aquilo que você, pessoa física, recebe é que tem que ser declarado aqui. E realmente, sem o RNH, a gente tem uma perda mesmo ali de benefícios, como é óbvio, aquilo era um benefício fiscal que zerava, né, a tributação em rendimentos que traziam do exterior, como aluguéis e como lucros e dividendos. Sem o RNH, provavelmente vai haver sim um valor a ser pago aqui em Portugal, infelizmente. Porém, todavia, em contrapartida, em Portugal você também se beneficia muito mais de serviços públicos do que no Brasil. Lembrando que aqui você tem segurança, aqui você tem serviços públicos que funcionam, as ruas elas são boas, o gramado é aparado, o lixo é tirado, né? A gente não tem ruas tão sujas como às vezes a gente tem no Brasil, a gente não tem pessoas mendigando de uma forma tão agressiva como a gente tem no Brasil, não é verdade? Então aqui em Portugal as coisas funcionam melhor. Quem tem filho sabe o valor de uma escola particular no Brasil e o como funciona uma escola pública aqui em Portugal, a nível de saúde, a nível de educação. Então a gente também tem que entender que isso tudo custa dinheiro. A gente sair na rua e a gente ter um jardim bonito, verdinho, né? Pode estar aquele sol de setembro, de agosto, que o gramado tá lindo, todo dia tá lá, arregando, né? Arregando, fala? Rega, né? Tá lá a rega, trabalhando no jardim para deixar ele verdinho para você, final de semana, pegar sua família e ir para um parque. Pegar a sua família e poder passear na rua, andar com eles 10, 11 horas da noite, que nada vai te acontecer. Isso tudo custa dinheiro. A educação dos seus filhos custa dinheiro. Então, você tem que parar e pensar o que vale a pena para você. Em Portugal, sim, assim como vários países da Europa, a carga tributária é maior para rendimentos do que é no Brasil. Muita gente acha que se paga muito imposto no Brasil, mas é imposto sobre consumo, que é alto no Brasil, e não imposto de rendimentos. Imposto de rendimentos no Brasil não é alto, mas em contrapartida a gente não tem retorno de absolutamente nada, enquanto aqui em Portugal a gente tem. Então pense nisso, avalie isso também, porque não ache que você vai viver e não vai pagar nada de imposto, que também isso não seria justo, né? Então pagar imposto faz parte da nossa vida, não tem muito o que fazer. O que você pode é fazer a estratégia tributária mais inteligente para o seu caso concreto, para que você consiga utilizar aí da própria lei para pagar menos imposto, que isso não é crime, isso é exatamente você utilizar dos benefícios que a legislação pode te trazer para você poder blindar o seu patrimônio e para você poder pagar uma carga tributária menor e fazer tudo de acordo com a lei. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de deixar o seu like, de comentar. Aqui na descrição tem um link para entrar em contato diretamente comigo e com o meu time. E eu vejo você em Terrinhas Lusitanas. Tchau, tchau!